Você já parou para pensar como a sua vida financeira pode estar diretamente ligada ao propósito de Deus para sua existência? Muitas vezes, falamos de fé, oração, milagres, mas quando o assunto é dinheiro, parece que existe um bloqueio. Alguns têm medo de falar, outros acham que é pecado, outros ainda vivem em silêncio, com dívidas escondidas, sofrendo no íntimo, sem saber como sair. Mas a palavra de Deus nos mostra que até mesmo as nossas finanças precisam estar alinhadas à vontade dele. Quando falamos de alinhar nossas finanças ao propósito divino, não estamos falando de prosperidade fácil ou fórmulas mágicas, mas de colocar tudo nas mãos daquele que é dono do ouro e da prata. Muitos buscam fórmulas rápidas para resolver os problemas financeiros, mas a verdade é que o segredo está em viver uma vida de obediência, disciplina e fé. Deus não quer que você viva escravo das dívidas, refém da ansiedade por causa do amanhã, preso ao medo de não ter o que comer ou vestir. Ele deseja que você entenda que tudo vem dele, que tudo volta para ele e que a sua vida é sustentada pela mão poderosa dele. E talvez, ao ouvir isso, você esteja pensando, mas eu já oro, eu já busco, e mesmo assim ainda falta. Eu quero te dizer algo, muitas vezes não é apenas questão de orar, mas de alinhar princípios. Quantas vezes você já tentou resolver sozinho? Quantas noites perdeu o sono, tentando encontrar uma saída? Quantas vezes olhou para as contas e pensou que não tinha saída? É justamente nesse ponto que Deus quer intervir. Ele quer que você entenda que a provisão dele não se limita a um emprego, a uma fonte única, mas que ele pode abrir portas onde não há portas, que ele pode usar pessoas improváveis para abençoar você, que ele pode multiplicar o pouco que você tem, assim como multiplicou os pães e peixes diante da multidão faminta. Mas há uma chave aqui: o propósito. O dinheiro em si não é mau, ele é apenas um instrumento. A questão é, para onde você tem direcionado os recursos que Deus coloca em suas mãos? Qual tem sido a motivação do seu coração ao buscar prosperar? Muitos querem riqueza para si mesmos, para se exaltar, para mostrar poder diante dos outros. Mas quando olhamos para a palavra, vemos que a prosperidade bíblica está sempre ligada à generosidade, ao cuidado com os pobres, ao avanço do reino de Deus. E aqui está o primeiro grande ponto de reflexão. Será que você tem buscado alinhar sua vida financeira ao propósito de Deus, ou apenas aos seus próprios planos? Quando você entende que o propósito da sua vida é maior do que simplesmente pagar contas, acumular bens ou viver uma vida confortável, algo muda dentro de você. Você começa a enxergar que cada real que entra em suas mãos pode ser uma semente, pode ser um canal de bênção, pode ser uma ferramenta para mudar a história de alguém. E talvez você esteja se perguntando, mas e se eu não tiver quase nada? Como posso ser uma bênção assim? Lembre-se da viúva que tinha apenas 2 moedas. Jesus disse que ela deu mais do que todos, porque ela deu com o coração. Não se trata de quantidade, mas de fidelidade. Deus não olha apenas para o quanto você tem, mas para como você administra o que Ele te dá. Muitos vivem correndo atrás do dinheiro, mas a palavra nos convida a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas nos serão acrescentadas. Isso não significa que você vai cruzar os braços e esperar cair do céu, mas significa que a sua prioridade muda. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, Ele mesmo ordena a bênção. Ele mesmo abre portas, Ele mesmo dá ideias, Ele mesmo conecta você com pessoas certas. E aqui está o desafio. Você está disposto a colocar suas finanças diante do altar de Deus? Você está disposto a entregar o controle que tanto insiste em segurar? Porque alinhar sua vida financeira ao propósito de Deus exige entrega, exige confiança, exige fé. É abrir mão de viver apenas para si e começar a viver como um administrador do reino. Pense comigo, se tudo que você tem pertence a Deus, se cada respiração já é um presente, se o emprego, a força, a saúde, tudo vem dele, por que ainda temos tanto medo de entregar? O medo revela a falta de confiança, e a confiança é construída na intimidade. Talvez você precise hoje aprender a confiar que Deus sabe exatamente do que você precisa, e Ele não vai deixar faltar. Eu sei que falar de dinheiro pode doer, pode confrontar, porque muitas vezes mexe em áreas que estão escondidas, em hábitos errados, em escolhas que não queremos mudar. Mas se você realmente deseja viver um novo tempo, precisa deixar Deus tocar até na sua carteira, no seu planejamento, nas suas decisões. Ele quer te ensinar a ser fiel no pouco, para depois confiar a você o muito. Quantas oportunidades já passaram porque você não estava preparado financeiramente? Quantas portas se abriram, mas você não conseguiu atravessar porque não tinha estrutura? Deus quer mudar isso. Ele quer que você viva alinhado com o propósito dele, porque quando seu coração está no lugar certo, ele pode confiar em você, ele pode te abençoar sem medo de que você se perca. E agora eu quero te convidar a refletir profundamente. Como está a sua vida financeira diante de Deus?
Você tem buscado apenas suprir necessidades ou tem buscado cumprir um propósito maior? Você tem confiado apenas no seu esforço ou tem colocado tudo diante do Senhor? Feche os olhos comigo e vamos orar. Senhor, eu apresento diante de Ti a minha vida financeira. Eu reconheço que tudo vem das Tuas mãos e que sem Ti nada posso fazer. Perdoa, Senhor, as vezes em que coloquei o dinheiro acima de Ti, as vezes em que confiei mais no meu esforço do que no Teu cuidado. Hoje eu entrego minhas finanças ao Teu propósito. Ensina-me a ser fiel no pouco, a ser generoso, a ser um instrumento de bênção. Abre portas, Senhor, onde não há portas, dá sabedoria para administrar, dá estratégias e provisão. Que nunca falte o pão na minha mesa e que eu possa ser canal de provisão para outros. Em nome de Jesus, amém. Agora eu quero saber de você, de qual cidade você está assistindo este vídeo. Escreve aí nos comentários, porque eu quero orar por você especificamente, pela sua vida, pela sua casa, pela sua área financeira. E não se esqueça, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem e se inscreva no canal para continuar recebendo palavras que vão transformar a sua vida. Talvez você já tenha entendido que Deus deseja alinhar suas finanças ao propósito dele, mas agora surge a pergunta: como isso acontece na prática? Porque é fácil ouvir palavras bonitas sobre prosperidade, mas quando chega a conta de luz, a fatura do cartão ou a cobrança do aluguel, a fé parece tremer. O que precisamos compreender é que alinhar a vida financeira ao propósito de Deus não é algo mágico que acontece da noite para o dia, mas é um processo de transformação, de disciplina, de aprendizado diário. Muitas vezes pedimos a Deus por milagres financeiros, mas Ele responde nos dando princípios. O milagre abre uma porta, mas são os princípios que sustentam você dentro dela. E talvez esse seja um dos maiores desafios, aprender a viver pela sabedoria de Deus e não apenas pela emoção do momento. Quando você aprende os princípios do reino, você começa a andar em um nível diferente. Não é mais apenas esperar cair do céu, mas se posicionar em obediência e fé. Um dos primeiros princípios que precisamos destacar é a gratidão. A gratidão é a chave que abre portas de abundância. Quando você agradece pelo que tem, mesmo que seja pouco, Deus vê o seu coração e pode confiar mais em você. Quantas vezes olhamos apenas para o que falta e deixamos de perceber o que já temos? Talvez você não tenha a casa dos sonhos, mas tem um teto. Talvez não tenha a comida mais farta, mas o pão não faltou. Talvez não tenha o carro zero, mas tem saúde para caminhar. E quando você começa a agradecer, algo muda dentro de você. Outro princípio poderoso é a fidelidade. A Bíblia nos ensina sobre ser fiel no pouco para que Deus nos coloque sobre o muito. Isso significa administrar bem o que já está em suas mãos. Como você lida com os recursos que tem hoje? Você anota seus gastos, planeja suas despesas ou simplesmente deixa a vida te levar? Muitas vezes pedimos mais a Deus, mas ainda não aprendemos a cuidar do que temos. A fidelidade não é apenas em dar, mas em administrar, em ser responsável, em honrar compromissos. E aqui entra outro ponto essencial: a generosidade. A palavra nos mostra que há maior alegria em dar do que em receber. Quando você dá, você abre espaço para receber. A generosidade não empobrece, pelo contrário, enriquece sua vida em propósito e abre portas que você nem imagina. Mas generosidade não é apenas questão de valores, é questão de coração. Quando você ajuda alguém, quando abençoa uma vida, quando investe no reino, você está plantando sementes que vão florescer em tempo oportuno. Mas talvez você diga: como posso ser generoso se mal tenho para mim? Eu quero te lembrar que a generosidade não depende da quantidade, mas da disposição. A viúva de Sarepta tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite, mas mesmo assim ela decidiu repartir com o profeta Elias, e o milagre aconteceu. A farinha não acabou, o azeite não faltou. Esse é o poder da fé em ação, do coração disposto a confiar em Deus acima das circunstâncias. Outro princípio que precisamos destacar é o contentamento. Isso não significa se conformar com pouco, mas aprender a viver com o que você tem enquanto caminha rumo ao melhor que Deus tem para você. O contentamento liberta você da comparação. Quantas vezes você já se sentiu frustrado porque olhou para a vida de alguém nas redes sociais e pensou: por que eu não tenho isso? Essa comparação corrói a sua fé e te prende em um ciclo de insatisfação. Mas quando você entende que cada pessoa tem o seu tempo, o seu processo, o seu caminho, você descansa no cuidado de Deus. O apóstolo Paulo disse: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele sabia o que era ter muito e o que era ter pouco, mas em todas as situações ele reconhecia que a força vinha de Deus. Esse é o segredo: viver confiando que Deus nunca vai abandonar você, que Ele conhece as suas necessidades antes mesmo de você pedir.
E agora eu quero trazer algo que talvez você nunca tenha parado para pensar. Muitas vezes, o que você chama de crise financeira é, na verdade, um processo de aprendizado. Deus pode permitir situações para ensinar você a depender dele, a ser mais disciplinado, a não colocar sua confiança em coisas passageiras. O deserto não é lugar de morte, é lugar de preparação. O povo de Israel passou 40 anos no deserto e nunca faltou pão, nunca faltou a água, nunca faltou a provisão. Eles aprenderam a depender de Deus diariamente. Talvez você esteja no seu deserto financeiro, mas eu quero te lembrar que o maná vai cair. Não se desespere. O deserto não é eterno. Deus está preparando você para uma terra de abundância, mas antes você precisa aprender a confiar no sustento diário. E é nesse ponto que muitos desistem, porque querem um resultado imediato, querem abundância sem passar pelo processo. Mas a vida com Deus é feita de etapas. Ele está moldando você, ensinando você, fortalecendo sua fé. Quando você aprende a confiar no pouco, você se torna preparado para receber o muito sem se perder. E agora eu quero te fazer uma pergunta. Você está disposto a viver pela fé e não pelo medo? Porque alinhar sua vida financeira ao propósito de Deus exige coragem. É decidir não andar mais segundo os padrões do mundo, mas segundo os princípios do reino. É escolher ser diferente, mesmo quando todos ao seu redor estão vivendo pela ganância, pela pressa, pela ansiedade. Talvez você esteja pensando, mas eu não sei por onde começar. Comece entregando seu coração. Comece reconhecendo que precisa de direção. Ore pedindo sabedoria, porque a Bíblia diz que aquele que pede sabedoria a Deus recebe generosamente. Comece a praticar pequenos passos, agradecer, anotar seus gastos, ser fiel no pouco, repartir com alguém em necessidade. Esses passos simples abrem portas de milagres extraordinários. E agora eu quero orar com você. Senhor, eu coloco diante de Ti a vida financeira deste irmão e desta irmã que estão conectados comigo agora. Tu sabes das contas, das dívidas, das necessidades, das dores do coração. Mas também sabes do propósito que tens preparado para cada vida. Eu peço, Senhor, sabedoria para administrar, contentamento para esperar, fidelidade para permanecer e generosidade para semear. Que o pão nunca falte, que as portas se abram e que cada um aqui experimente o milagre da provisão diária. Que este deserto se transforme em testemunho e que a abundância venha no tempo certo. Em nome de Jesus, amém. Agora eu quero que você escreva nos comentários, de qual cidade você está me assistindo. Eu quero orar por você, pela sua casa, pelo seu bairro, pela sua cidade. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Curta este vídeo para que ele alcance mais vidas, e se inscreva no canal para continuar recebendo palavras que edificam e transformam. Você já percebeu como, muitas vezes, o dinheiro se torna um dos maiores testes da nossa fé? Pense comigo, não é à toa que Jesus falou tanto sobre riquezas, sobre administração, sobre generosidade e até sobre o perigo do apego ao dinheiro. Ele sabia que o dinheiro, quando não está alinhado ao propósito de Deus, pode se tornar um ídolo, pode ocupar um lugar no coração que pertence somente ao Senhor. Mas, por outro lado, quando aprendemos a usar o dinheiro como ferramenta do reino, ele se transforma em bênção, em semente, em canal de provisão não só para nós, mas para muitas outras pessoas. Talvez você olhe para sua vida financeira e pense, eu não tenho nada para alinhar, porque está tudo bagunçado, cheio de dívidas, contas atrasadas, preocupações. Mas é justamente nesse cenário que Deus gosta de agir. Ele é especialista em pegar cenários bagunçados e colocar ordem. Ele transforma caos em organização, miséria em abundância, medo em confiança. Mas há uma condição: o nosso coração precisa estar disposto a se alinhar ao coração dele. Esse alinhamento começa dentro de nós. A Bíblia diz: onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Essa frase de Jesus nos mostra uma verdade profunda: o dinheiro sempre segue o coração. Se o nosso coração está em Deus, o dinheiro vai se tornar instrumento de bênção. Mas se o nosso coração está nas riquezas, o dinheiro vai se tornar prisão. E talvez esse seja um dos pontos mais difíceis de entender, porque a nossa mente natural sempre quer segurança no que é visível, mas Deus nos chama para viver pela fé. E viver pela fé não significa ser irresponsável, não significa ignorar contas ou viver sem planejamento. Viver pela fé significa colocar Deus como prioridade em todas as áreas, inclusive nas finanças. É orar antes de decidir, é entregar o primeiro fruto ao Senhor, é não negociar os princípios do reino, mesmo que pareça loucura diante do mundo. Quantas vezes você já ouviu pessoas dizendo que dízimo, ofertas, generosidade, não fazem sentido, que isso é bobagem, que é invenção de homens? Mas quando olhamos para a palavra,
vemos que tudo isso é princípio estabelecido pelo próprio Deus, para nos proteger da avareza e nos ensinar a confiar. O dízimo não é sobre dinheiro, é sobre obediência e fidelidade. A oferta não é sobre valor, é sobre amor e gratidão. A generosidade não é sobre quantidade, é sobre coração. E aqui vem um ponto que pode ser o divisor de águas na sua vida financeira. Você só vai prosperar de verdade quando entender que nada do que você tem é realmente seu. Tudo pertence a Deus. Você é apenas um administrador, um mordomo, alguém a quem Ele confiou recursos para cuidar. Quando essa mentalidade entra no coração, a forma como você lida com o dinheiro muda completamente. Você não gasta de qualquer jeito, você não investe de forma irresponsável, você não guarda apenas para si, mas passa a ter consciência de que vai prestar contas ao dono de tudo. Talvez você pense, mas eu já trabalho tanto, corro atrás, me esforço, e ainda assim não consigo ver mudança. E é aqui que entra outra chave espiritual: esforço sem direção não gera resultado. Você pode trabalhar dia e noite, mas se não estiver debaixo da bênção de Deus, se não estiver alinhado ao propósito dele, vai continuar vivendo como quem enche um saco furado. É como a palavra diz no livro do profeta Ageu: vocês trabalham, mas não veem fruto, vocês guardam dinheiro, mas ele desaparece. Por quê? Porque Deus não estava sendo colocado em primeiro lugar. Esse texto é tão atual, porque muitas pessoas vivem exatamente assim. Correm, lutam, fazem de tudo, mas parecem nunca avançar. E não é falta de esforço, é falta de alinhamento. Quando você coloca Deus no centro, quando você honra Ele primeiro, as coisas começam a se organizar. Talvez não aconteça da noite para o dia, mas pouco a pouco você vai ver mudanças. E eu preciso te dizer algo que pode mexer com você. Deus não está preocupado apenas em te dar dinheiro. O propósito dele é muito maior. Ele quer ensinar você a ser canal de provisão, a viver para abençoar outras vidas, a ser testemunho da fidelidade dele. O dinheiro é só uma ferramenta dentro desse processo. É claro que ele quer suprir suas necessidades, que ele se importa com as contas que você precisa pagar, com o pão que não pode faltar na mesa, mas tudo isso é parte de algo muito maior: revelar o reino através da sua vida. Então, ao invés de perguntar, Senhor, por que ainda não tenho abundância? Comece a perguntar, Senhor, o que o Senhor quer que eu aprenda neste tempo? Essa mudança de mentalidade tira você da posição de vítima e coloca você na posição de aprendiz. E quando você se torna aprendiz, cada experiência, cada luta, cada dificuldade passa a ser oportunidade de crescimento. Deus pode estar te ensinando a confiar mais, pode estar te mostrando áreas onde você precisa mudar, pode estar te preparando para algo maior. Porque pense, se hoje você não consegue administrar 100, como vai administrar 10.000? Se hoje você não consegue ser fiel no pouco, como vai ser colocado sobre o muito? Deus é Pai, Ele não vai colocar um peso em você que pode te destruir. Ele prepara você passo a passo, até que esteja pronto para carregar o que Ele tem preparado. E sabe o que é mais lindo? É que Ele nunca abandona você nesse processo. Ele caminha ao seu lado, Ele sustenta você, Ele renova sua esperança, Ele abre portas. Talvez você já tenha visto isso acontecer em momentos inesperados. Um recurso que surgiu do nada, uma ajuda que chegou na hora certa, um cliente que apareceu de repente, uma solução que parecia impossível. Isso é o cuidado de Deus mostrando que você não está sozinho. Mas agora eu quero que você reflita. Você está alinhando suas decisões financeiras ao que Deus quer ou apenas ao que você deseja? Porque existe uma grande diferença entre querer que Deus abençoe os nossos planos e buscar viver os planos dele. Muitas vezes pedimos, Senhor, abençoa esse negócio, esse investimento, essa compra, mas nunca paramos para perguntar, Senhor, isso é o que o Senhor quer para mim? E por isso tantas vezes nos frustramos. Alinhar a vida financeira ao propósito de Deus é aprender a consultar o coração dele antes de dar cada passo. É entender que nem sempre o caminho mais rápido é o melhor, nem sempre o mais lucrativo é o mais seguro, nem sempre o mais bonito aos olhos humanos é o que vai trazer paz ao coração. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? O que adianta conquistar bens e viver sem propósito? Eu sei que talvez você já tenha tomado decisões erradas no passado. Talvez tenha feito dívidas que hoje pesam nos seus ombros. Talvez tenha investido em algo sem direção de Deus e se frustrou. Talvez tenha perdido noites de sono por causa de dinheiro. Mas eu quero te dizer, não é tarde demais para recomeçar. Deus é especialista em dar novos começos. Ele não olha para você com condenação, Ele olha com compaixão. Ele quer restaurar, Ele quer alinhar, Ele quer colocar você de volta no caminho certo. E eu quero que você imagine agora, como seria a sua vida financeira se cada decisão fosse guiada pela sabedoria de Deus? Como seria se ao invés de ansiedade, você tivesse paz?
Como seria se ao invés de medo do amanhã, você tivesse confiança? Como seria se ao invés de falta, você experimentasse a provisão diária? Isso não é uma utopia distante, isso é o que acontece quando você se alinha ao propósito dele. Por isso eu digo, não desista. Não importa o tamanho do desafio, não importa a situação atual. O mesmo Deus que alimentou Elias no deserto usando corvos, o mesmo Deus que multiplicou pães e peixes diante da multidão, o mesmo Deus que fez a farinha e o azeite da viúva não acabarem, é o mesmo que hoje cuida de você. Ele não mudou. O que ele fez no passado, pode fazer hoje. Mas lembre-se, ele está mais interessado no seu coração do que no seu bolso. Ele quer alinhar o seu interior antes de alinhar sua conta bancária. Porque se o coração não estiver no lugar certo, a abundância pode se tornar uma maldição. Mas quando o coração está em Deus, até o pouco se transforma em muito, porque é cheio de propósito, cheio de vida, cheio de graça. Agora eu quero fazer algo com você. Feche os olhos, se puder, e entregue a Ele o controle da sua vida financeira. Diga, Senhor, eu não quero mais viver pelos meus padrões, eu quero viver pelos teus princípios. Eu entrego meus sonhos, minhas contas, meus planos, meus erros, minhas dívidas, tudo em tuas mãos. Me ensina a alinhar minha vida financeira ao teu propósito. Eu confio em ti. Essa oração simples já começa a abrir caminho para uma nova estação. Porque o primeiro passo do alinhamento é a entrega. Quando você entrega, Deus age. E eu quero que você escreva aqui nos comentários: de qual cidade você está me assistindo? Eu quero orar pela sua vida, pela sua família, pelo seu trabalho, pelo seu bairro, pela sua cidade. Não deixe de comentar, porque cada nome que aparecer aqui será colocado diante do Senhor. Se essa palavra falou com você, curta este vídeo para que ele alcance mais pessoas. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscreva no canal para caminhar conosco nessa jornada de fé. Deus tem muito mais para derramar sobre a sua vida, e eu não quero que você perca nada.